Se você tem uma Bíblia, você abre nesse texto aqui que vai estar aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11, que nós vamos ler hoje. Amém? Diz assim, olha só como o que está escrito aqui é uma proposta muito boa, viu, para a gente aprender. Pois quem quer amar a vida e ver o quê? Dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, com maldade, com falsidade. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se o quê? Por alcançá-la. Amém? Podemos assentar. Hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre a importância da gente educar a nossa fala, ou as coisas que nós falamos. Quando você consegue realmente ter um equilíbrio e ter um domínio sobre as coisas que você fala, a Bíblia diz que você se torna sábio. Sábio é aquele que consegue controlar as palavras. Porque se você for procurar observar, a maioria dos problemas que nós enfrentamos, eles surgem ou são construídos através das coisas que a gente fala. Por uma palavra sua, você pode perder um amigo, por uma palavra mal colocada, você pode perder um amor, por uma palavra mal colocada, você pode sofrer prejuízos pessoais. E o que a gente fala tem que ser muito bem pensado para que a gente não venha criar as nossas dificuldades baseado nesses versos que nós lemos aí. E eu quero falar com vocês sobre isso, e essa palavra foi dada pelo apóstolo São Pedro, que já na sua velhice estava totalmente experiente depois de ter muita dificuldade por conta de ser precipitado nas palavras. Ele era um camarada que falava as coisas tão ligeiros, sem pensar, que um dia Jesus disse para ele, arreda-te de mim, Satanás. Jesus falou para ele assim, que ele estava sendo usado exatamente porque ele não controlava as palavras dele. E ele aprendeu isso, foi uma coisa que ele aprendeu, e quando ele aprendeu, ele escreveu com certeza essas palavras aí que são de fundamental importância para nós aprendermos uma coisa: não construirmos os nossos problemas e não sermos alguém que esteja alimentando as nossas dificuldades pelas coisas que nós costumamos falar. Disse ele assim, quem quer amar a vida e ver dias felizes. Você sabe que uma das coisas que nós sempre estamos procurando é a felicidade. E a felicidade ela é muito subjetiva, porque é alguma coisa muito pessoal. O que é que te faz feliz? Mas, tentando definir mais ou menos o que é felicidade, é se sentir realizado, se sentir bem. E para você se sentir bem, às vezes, independe do que você conquistou ou deixou de conquistar, porque nem sempre o fato de ter conquistado algo, isso aí então possa estabelecer um sentimento de felicidade em você. Às vezes as pessoas conquistaram tudo, mas elas estão infelizes. Às vezes as pessoas conseguiram obter tudo aquilo que sonharam em termos de bem de consumo, mas ainda sentiram a sua própria vida. E a gente entende então que a felicidade ela não está diretamente atrelada às conquistas pessoais, mas é um estado de espírito, uma situação em que você possa estar se sentindo bem, ainda que esteja passando por algum tipo de dificuldade, mas você está bem com você mesmo. Ao passo então que quando você não é feliz, você não está bem com você mesmo, ainda que tudo esteja dando certo, você realmente está sentindo a necessidade de se sentir completo. E a felicidade ela consegue completar você, como ser humano, como pessoa. E Pedro falando, ele disse uma coisa que eu acho super interessante. Se alguém quer ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, diz ele aqui. E evite que os seus lábios falem com maldade. Por que ele disse isso? Porque geralmente as nossas perdas, que nos trazem infelicidade,
elas estão geralmente construídas nesses momentos em que nós não controlamos as nossas palavras. Às vezes, o nosso ímpeto e o nosso descontrole faz com que a gente ache que podemos dizer para as pessoas tudo aquilo que nós achamos que devemos dizer. Muitas vezes nós somos movimentados pela nossa impaciência, somos movimentados pela nossa falta de controle, e por conta dessa falta de controle, por conta dessa impaciência, nós vamos construindo as nossas dificuldades exatamente com pessoas com quem nós convivemos, e por conta então de construirmos isso, nós vamos sofrendo perdas. Perdas por aquilo que falamos, perdas por aquilo que permitimos que saia da nossa boca, e por conta então de não refrear a língua e de não permitir que os nossos lábios falem dolosamente, nós vamos machucando pessoas, nos tornamos pessoas agressivas, somos pessoas que quando abrimos a boca, geramos feridas enormes nas pessoas que vivem e que convivem com a gente, e por conta disso nós vamos sofrendo perdas, e é na medida que você vai perdendo pessoas, que você vai perdendo convivências, que você vai percebendo que relacionamentos vão se falindo, exatamente que são caros e importantes para você, por conta desse descontrole. Você vai construindo a sua infelicidade. Vai construindo a sua infelicidade. Ele está falando aqui sobre falar o que é mal. E às vezes a gente fala que é mal, o que é mal, para pessoas que nós gostamos. E vamos, por conta de termos esse descontrole, sequelando pessoas. Nos tornamos assim uma máquina de sequelar. Por agredir, por impaciência, por depreciar, por ter colocações arrogantes, por nunca pararmos para ouvirmos. Essas coisas vão puxando uma a outra. Quando vê, você acha que tem razão em tudo, é o dono da verdade. As pessoas que convivem com você, elas sempre têm que se calar, e às vezes por medo daquilo que você costuma dizer, por ter essa palavra que fere, que machuca, as pessoas ficam o tempo todo abrindo concessões para você e pisando em ovos, a ponto então de tomar cuidado com as coisas que falam, porque entende o poder que você tem na língua, o poder que você tem de ferir, de machucar e de magoar, e muitas pessoas se reservam muito e não conseguem ficar à vontade, porque entende esse poder que você tem na língua, de permitir que a boca, que os lábios falem dolosamente. Só que isso cansa. Geralmente quem convive com você e que tem que conviver também com esse lado de descontrole das palavras e da língua, vai cansando. Vai cansando, e um dia você vai ter a dor de sentir exatamente a perda por conta desse descontrole que fez de você uma máquina de magoar, de machucar, de ferir e de sequelar pessoas. Era isso que Pedro queria falar. O mal que às vezes vem no que é dito. O mal que às vezes vem nas palavras mal colocadas. Que faz com que você viva uma vida sempre fundamentado em contendas, em litígios, em embates, e nada gera mais infelicidade do que você viver uma vida de relações conflitantes. Nada gera mais infelicidade do que você viver relacionamentos fundamentados em constante situações litigiosas, de contenda, de briga, de confusão, de palavras soltas, de palavras agressivas, de palavras ferinas.
você se machuca, você se destrói, mas você destrói também, e tudo isso então, dentro dessa visão do apóstolo São Pedro, desfaz a possibilidade de felicidade, porque ninguém consegue ser feliz em meio de conflitos, ninguém consegue ser feliz e nem fazer o outro feliz, sem controle da língua, achando que pode dizer o que pensa, o que deseja dizer, a ponto então de achar que pode ter o direito de ferir ou de machucar pessoas. Quando você olha a Bíblia, você percebe a Bíblia nos ensinando a vivermos com pessoas. E tem coisas que Jesus Cristo deixa claro, explicando para nós, que ou a gente muda, ou nós vamos viver situações cansadas, oprimidas e pesadas, por conta de virtudes que às vezes faltam na gente, e que na falta dessas virtudes, nós vamos entrando por caminhos que se tornam extremamente pesados e cansativos para nós. Uma das vezes que Jesus falou isso, está lá em Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Vamos ver aqui o que é que está escrito lá. Só para vocês terem uma ideia, como Jesus entendia das coisas, e ele chegava, olhava para as pessoas e tentava telegrafar para elas e dizia: olha, o caminho de se acertar é esse aqui. Mateus 11, 28. Olha só. Vinde a mim, Jesus falando, todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. O que é que ele está fazendo? Está fazendo um convite. Olha, você que está cansado aí, se sente sobrecarregado. O que é se sentir sobrecarregado? É quando você está puxando uma carga além da força e da capacidade que você tem para puxar. Você está sobrecarregado. E quando ele falou sobre as pessoas cansadas e sobrecarregadas, ele não falava de canseira física, não. Porque canseira física você resolve com uma boa noite de sono, um bom banho, você dorme, no outro dia você está renovado. Mas essa canseira aqui é a canseira da alma, que gera infelicidade. É quando você está tão cansado, tão sobrecarregado, que nada se torna mais interessante para você. Você amanhece o dia, está cansado. Dorme, está cansado de tudo. Se cansa das pessoas, se cansa da sua rotina, se cansa da vida, se cansa das pessoas que você escolheu para viver ao seu lado. E você percebe que virou uma canseira só. E essa canseira não é física, mas é uma canseira totalmente emocional, que está diretamente ligada à sobrevivência básica da sua própria vida, para que você possa se sentir feliz. Aí depois que ele falou isso, gente, vocês que estão cansados, venham até mim, disse Jesus. Olha o verso seguinte. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Jesus dizendo: vocês peguem o meu jugo e aprendam comigo. Quero que vocês aprendam comigo, porque eu sou manso e sou humilde de coração, para que vocês possam encontrar descanso para a alma de vocês. O que é que ele quis dizer? Olha, gente, vocês têm que aprender comigo. A gente tem que fazer uma troca, porque vivendo cansado, você nunca vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir ver beleza em nada, quando a tua alma está cansada, está sobrecarregada, que você sofreu todo aquele desgaste. E o que ele fala aí sempre está diretamente ligado à convivência, está diretamente ligado a relacionamento.
Às vezes uma pessoa chega a um nível de canseira, de infelicidade, de peso sobre si, que olhar para a cara de uma pessoa já gera uma raiva, já gera uma série de transformações interiores que a pessoa já corta para o outro lado, e isso não é bom. Isso não traz felicidade. A Bíblia diz que essas coisas adoecem os nossos ossos. E o que era que Jesus queria falar com essa palavra aqui? Tome meu jugo, disse ele, para você poder aprender a lidar com as cargas que podem tirar a tua paciência, que pode tirar você com facilidade do sério e desajustar e desequilibrar você. Aí você toma o meu jugo, disse Jesus. O que é tomar o jugo? Ele pegou uma experiência que existia no passado e que as pessoas ainda têm hoje. Como é essa experiência? Sempre que você vai ensinar um cavalo novo, ou um boi novo, a puxar a carroça, o que você faz? Você pega aquele boi novinho, coloca do lado do boi que está puxando a carroça, e ele vai ficar andando do lado daquele boi o tempo todo para poder aprender a lidar com sobrecarga. Chega um tempo em que o dono da carroça tira aquele boi, pega o boizinho que está do lado, que só tinha uma canga, que é o tal do jugo, coloca ele na carroça, ele vai começar a puxar e não vai estranhar a carga que ele está puxando. Jesus disse, olha, eu quero que vocês tomem sobre vocês o meu jugo. Vocês peguem a minha canga, eu coloco em vocês, eu vou puxar a carga para vocês, Jesus disse. E você vai aprender comigo como é que a gente resolve esse problema de puxar carga, de puxar situações de cargas pesadas. Vocês aprendam comigo. E o jugo que vocês vão aprender, que vai estar sobre vocês e que vai dar a vocês a capacidade de aprender, é aprender a ser manso e ser o quê? Humilde de coração. Esse é o jugo que você aprende. Por quê? O grande problema que nós temos, que faz com que aquelas situações que eu primeiro falei, que tiram a felicidade da gente, é que às vezes a gente é brabo demais. Nós não abrimos concessões, nós não recuamos nunca. Nós não ficamos calados nunca. Por quê? Porque falta essa virtude, que é a mansidão, que é um dos frutos do Espírito na gente. O que Jesus está tentando dizer para mim e para você, que você devemos aprender com Ele a sermos mansos no lugar de sermos brabos. Tem pessoas que são de Deus, mas que são brabas demais. Qualquer coisa eles brigam, qualquer coisa eles agridem, descontrolam, chamam palavrão, começam a intimidar. São poderosos dos ataques verbais e se orgulham disso. Comigo é assim, que eu não abro a boca, eu deixo um mais raso do que o chão. Para Jesus isso não tem vantagem nenhuma. Você só potencializa os seus problemas e a sua infelicidade. E tudo isso acontece por conta da falta da humildade. Ser humilde é uma virtude ensinada por Jesus, que faz de você uma pessoa virtuosa, especial, que não alimenta e não potencializa problema, mas que tem a capacidade, pela humildade e a mansidão, simplesmente de eliminar qualquer foco de guerra, de contenda ou de situações agressivas que possam gerar sequelas e gerar ferida profunda em pessoas. Jesus disse, tem que parar de ser brabo. No lugar de ser brabo, tem que aprender a ser manso.
e humilde. É a primeira coisa que precisa fazer para não andar sobrecarregado. Porque quando você tem brabeza demais, que você não consegue viver dias felizes, porque controlar a boca não consegue, controlar o lábio não consegue, a língua é totalmente descontrolada, o que acontece? Você vai só gerar sobrecargas e peso sobre você, e a vida vai ficando infeliz, as coisas vão ficando completamente difíceis, por quê? Porque você não pondera, e você tem que aprender a administrar seus conflitos, tem que aprender a gerenciar as situações adversas dentro das convivências e dos relacionamentos que constantemente nós temos. A falta dessas coisas é que gera o que lembro no primeiro momento, a falta da felicidade. Mas vamos ver o que é que Pedro falou na segunda parte. No versículo seguinte. Ele diz: aparte-se do mal, disse ele. Procure se apartar, se afastar daquilo que não é bom. Pratique o que é bom. Busque a paz. Vá atrás do que é o que traz paz. E empenhe-se por alcançar essa paz. Se esforce para poder alcançar essa paz. Aparte-se do mal. O que é mal? É aquilo que não faz bem. É um mal com L, né? O antônimo de mal com L é bem, de mal com U é bom. Então, no caso aí, é aquilo que não faz bem. Afaste-se daquilo que não faz bem. E o que é que você observa que não faz bem? É muita coisa. Ah, isso aqui não está me fazendo bem. Esse hábito que eu tenho, esse vício que eu tenho está alterando o meu comportamento. Está acabando comigo. E geralmente aquilo que acaba com você não acaba só com você. Acaba também com a vida daqueles que convivem com você e que gostam de você. Aí você tem que fazer o quê? Se apartar do mal. Isso aqui não faz bem. Isso aqui não traz benefício nenhum para mim. Isso está me alterando. E tem tanta coisa às vezes que não faz bem para a gente, que nos altera. E que tira essa possibilidade de ser infeliz, que a gente tem que começar então a dar um jeito de ficar longe. Às vezes uma das coisas que altera muito e que tira essa possibilidade de estarmos bem, às vezes é o descontrole, às vezes a gente fala demais. A Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão, diz a palavra de Deus, e às vezes a gente não consegue controlar as palavras da gente. Nós somos descontrolados, somos impetuosos. A gente demora para realmente entender que a Bíblia diz que é pecado proceder sem refletir. A gente não para, não reflete nas coisas, e por conta disso nós vamos construindo a nossa infelicidade na medida em que nós somos levados exatamente por essa precipitação que diz a Bíblia, e o que vai acontecendo é que a precipitação vai nos fazendo pecar, porque a Bíblia diz que precipitação é pecado, e nós vamos construindo tudo aquilo em nossa volta que vai nos gerando a sua infelicidade. Um dia desse o rapaz chegou comigo lá na outra igreja e disse: pastor Paulo, o que é? Me ajude. Eu disse: por quê? Foi que eu sou um camarada infeliz. Ele falou. Eu disse: por que, rapaz, você é infeliz? Minha mulher acabou de pedir o divórcio para mim. Eu disse: foi mesmo? Foi. Eu estou arrasado, ele falou para mim. Eu disse: é mesmo? É. Me ajude, que eu não quero perder minha família. Eu disse: e quem é culpado dessa história? Eu perguntei para ele para ver o que ele ia dizer. Culpada é ela é muito difícil. Eu disse: tu é casado com ela há quanto tempo? Ele falou: eu estou casado com ela há uns 5 anos, é a minha 4ª esposa. Aí eu lhe disse: olha, eu acho que o problema não é ela não, falei para ele. Eu disse: ela não quer nem saber de mim.
Aí as pessoas às vezes procuram, pega aqui o telefone, ligue para ela. Diga para ela que eu amo ela demais, que eu quero muito bem ela e tal. Ligue. Eu disse, tá, me dá. Aí ele ligou o telefone dela, ela não atendeu. Ligue do seu. Eu fui pagar esse mico, eu liguei. Ela, alô? Eu digo, alô. Ela, quem está falando? Eu digo, aqui é o pastor Paulo. Ela disse, o pastor Paulo, senhor, até me conhecia, eu lhe conheço. Pois não, pastor Paulo. Seu marido está aqui falando comigo. Ela disse, esse canalha safado está falando com o senhor aí? Eu digo, tá. Eu falei para ela. Ela disse, pastor Paulo, não dá mais. Eu falei umas 5 vezes para ele, se tu continuar, eu vou parar. Eu digo, mas vamos conversar? Eu falei, que tal a gente conversar? Porque eu vi que ele estava desesperado, falando até de se matar. E quem fala em se matar, a gente não pode esperar para ver, né? Porque depois o camarada se mata mesmo e a gente vai se sentir culpado porque teve a chance de impedir que acontecesse alguma coisa. Ele estava meio desesperado, ofegante, respiração alterada. Eu digo, ele está ruim. Aí ela disse, primeiro ela resistiu, não, quarta-feira eu vou na igreja. Ela veio. E quarta-feira ele veio. Né? Ele chegou cedinho lá. Demorou muito, ela chegou. Eu digo, senta aqui. Aí ela sentou e disse, qual é o problema que não dá mais para viver com ele? Ela foi citando. Uma pessoa agressiva, grossa ao extremo, nunca me elogiou, só colocava defeito em mim. Quando eu falava qualquer coisa para ele, se eu fosse alguma coisa relacionada a alguma cobrança, ele não aceita ouvir cobrança. Quer deixar de descontrolado é você não cobrar, mas perguntar qualquer coisa relacionada à nossa vida em comum. De lá e de família, ele já vem com 4 pedras na mão, já vem agredindo, e ele é meio descontrolado quando se trata de agredir. Eu olhei para ele do lado, eu disse, é verdade, ele admitiu que era. E ele ficou ouvindo. Aí depois que ela contou tudo, tal, que ele confirmou que era verdade, eu digo, tá bom, com a senhora eu não preciso falar mal, eu quero falar com ele um pouquinho. Aí ela foi para a igreja e disse, rapaz, olha, eu não sei não, tu está chorando por quê? Você é ruim, hein? Eu falei, se eu fosse tua mulher, eu não tinha falado 5 vezes, na segunda eu já tinha vazado de ti, rapaz, eu falei para ele. Então, um camarada de difícil convivência, tu quer o quê? Tu acha que as pessoas têm que estar sujeitas a você e você fazer o que bem entende, o que bem quer fazer? Como é que você fala que gosta de uma pessoa e tem todo esse tipo de agressividade que ela está falando aí? Como é que se maltrata uma pessoa que se gosta? Me explica, tu está dizendo que tu é louco por ela e como é que tu faz tudo isso? Eu digo, olha, eu vou só orar por ti. E eu não sei se ela vai voltar contigo não, porque pelo que eu vi, ela está muito machucada, muito sofrida, muito sequelada por você. Você construiu tudo isso, eu falei para ele. Sabe o que ele falou para mim? Pegue leve, pastor, aí um pouquinho. Falou para mim assim, para eu pegar leve com ele. Eu disse, não dá para pegar leve, porque você vai repetir nessa relação o que você já construiu nas 3 anteriores. Você tem que mudar, você está doente, você tem que se tornar uma nova criatura em Cristo, para ver se é possível alguém conviver com você. Senão você vai terminar sozinho, solitário, afastando todo mundo de você, porque ninguém vai querer viver com você. Você vai ser infeliz, eu falei para ele. É pesado isso, mas às vezes são coisas que nós construímos para nós. Pedro falando, ele vem e disse exatamente essas palavras. Te afasta do mal, às vezes o mal está na gente. Na maneira como nós administramos as coisas e fazemos as coisas, na maneira como nós reagimos com o outro, nós estamos sobrecarregados, criamos peso sobre nós, na nossa impaciência, na nossa grosseria. Toda grosseria faz com que a boca se abra para gerar infelicidade, para as pessoas que vão ouvir e para você depois, porque você vai perder. Grosseria é uma artimanha do diabo. Todo grosseiro termina sozinho, todo grosseiro é infeliz no final da vida.
todo brabo acaba se complicando, porque Jesus falou: aprender comigo que eu sou manso, aprenda a ser manso. Você não foi chamado por Deus para ser brabo. E quando há todos esses desajustes, esses descontroles, não adianta orar pedindo para Deus abençoar em alguma coisa, que não adianta. Deus vai dar a bênção e você vai desconstruir toda ela com essas ações, com essas atitudes que são totalmente reprováveis pela palavra de Deus. Então, se empenhe a alcançar paz. O que é paz? Paz é não entrar em conflito, é não entrar em guerra. Uma pessoa que está em paz, ele não consegue entrar em guerra, em conflito com ninguém. Quem vai brigar com ele acaba brigando sozinho, porque ele tem a paz de Deus que o equilibra dentro até mesmo das situações de provocações. Por isso que Pedro disse: busque a paz e empenhe por alcançá-la, porque se você consegue encontrar essa paz de Deus, o brabo não vai encontrar ressonância em você numa reação de brabeza. Essas são as colocações da palavra de Deus. Então a gente tem que aprender a ser manso. Temos que aprendermos então a termos sabedoria. Porque muita coisa acontece na nossa vida por falta de sabedoria. Quando você tem sabedoria para colocar as palavras, você tem sabedoria até para cobrar alguma coisa de alguém. Você tem sabedoria até para demonstrar a sua insatisfação. E o que é a sabedoria? É a capacidade de decidir certo, de escolher certo, de colocar a palavra certa, no momento certo. Isso é ser sábio. A Bíblia diz que isso você não aprende na universidade. Você não aprende no banco de escola. Só quem pode dar isso para você, segundo a Bíblia, é Deus. Por isso a Bíblia diz: se alguém sente falta de sabedoria, que peça para Deus. E quando você consegue adquirir essas virtudes que são altamente propagadas pela palavra de Deus, para gerar para você uma possibilidade de felicidade, você consegue sobreviver, sem sequelar-se, sem abrir feridas em pessoas e sem sequelar-se ou abrir ferida em si mesmo. Então é preciso pedir essas coisas para Deus, e essa era a colocação do apóstolo São Pedro. Amém? Então, melhore, procure melhorar, cresça diante de Deus. Cresça como pessoa, cresça como ser humano. Perceba o mal e rejeite o mal. Isso aqui não é bom. Me dá força para ficar longe daquilo que não é bom. E quando você se permite isso, Deus tem condições de abençoar você, de fazer com que você melhore, seja abençoado a ponto de você não destruir e não desconstruir aquilo que Deus está querendo construir na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus.